Hoje é o dia 20 de maio. Até meia-noite. Até meia-noite de 2016. Ó, 2018. 16 foi meu 2 anos aniversário. atrás. De 2018. É que o tempo voa demais. Hoje é aniversário do Natan. Ah, é? Aniversário do Natan. E dia 16 foi aniversário do nosso amantíssimo irmão, Obrigado. que fez alguns poucos aninhos aí, soprou mais uma velhinha. Mais uns meizinhos, né? E nós estamos aqui estudando o livro de Gálatas, Verdade. no seu capítulo 5, nos versos 16 a 25, que falam a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. E esse contexto de Gálatas, que falam das obras da carne e o fruto do Espírito, ele começa ali no verso 16 e vai até o verso 25. É um contexto, eu estou falando com um contexto, porque é onde tem uma linha de raciocínio fechada. Né? O Paulo contrasta com algumas coisas que foram ditas antes, meio que conclusivamente, digo porém, e prepara para algumas coisas que ele vai falar no último versículo do capítulo 5 e no capítulo 6. E no nosso Gálatas 5,16, que todo mundo pode abrir, a Bíblia roxa, bom dia, dona Vera. Ah, bateu a campainha, ela veio, hein? Eu combinei com ela na loja. É o sinal, né? Ela estava vendo um programa lá na televisão que eu estava vendo, mas eu preciso ir embora, né? Eu vou, eu te telefono. É o sinal. Meu filho também estava com elas. E em Gálatas 5,16 está escrito o seguinte: pneumate peripatete epitumian sarcos ou metelesete. Não é isso que está escrito aí? Não. Né? Pneumate peripatete epitumian sarcos ou metelesete. Isso no grego. Pode ser essa palavra, mas que eu não entendi, não. No grego é isso, mas no português é. Tirando o digo, porém, que eu quero aqui a partir do andai no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é a mesma coisa que os desejos, os impulsos. É o epitumian, vem de epitumos. É um sentimento forte, é um impulso. É um epitúmio que vem da sarx. A sarx é a carne, a natureza pecaminosa. Então, andar no Espírito é uma ordem, um imperativo, né? Andai no Espírito. Fala de uma conduta diária. Porque quando você vê andar na Bíblia, tem o andar também, mas o andar metaforicamente, né, ilustrativamente, quer dizer uma conduta, um modo de viver. Por exemplo, no Salmo 1:1 fala: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. É o caminho dos ímpios, não é? Não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma progressão aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra fala em algum outro lugar, se não me engano, em Salmos, que um abismo chama outro abismo. Observa que primeiro ele começa andando no conselho dos ímpios, daí a pouco ele para, ele detém no caminho dos pecadores, depois ele assenta, né? Então ele anda, depois ele para um pouquinho para conversar com a turma que não presta, e depois ele assenta, daí a pouco ele está escarnecendo, que é um nível, que é um estágio muito ruim. A gente, quando lê Provérbios, lê Salmos, lê os livros poéticos do Velho Testamento, a gente vê que o escarnecedor ele já está num estágio em que o Espírito Santo não consegue falar mais com ele já zomba de Deus, ele zomba da palavra. E o mesmo livro de Gálatas fala que, para a gente prestar atenção, a gente não brincar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então andar tem o sentido de
se conduzir, é a forma como você vive. E isso é verdade tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, aqui em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Nós somos colocados por Deus em Cristo numa posição exaltada, na posição de príncipes. Então a gente tem que se portar como príncipe. Ainda que eu me comporte como uma pessoa de rua, né? Uma pessoa mendiga, uma pessoa que não liga muito para as coisas, se eu nasci filho de rei, eu continuo sendo príncipe. O meu comportamento não vai mudar a minha condição, mas vai trazer um mau testemunho, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Então, andar ou caminhar é uma figura para uma conduta. Então, quando Paulo ele fala assim, andai no Espírito, ele está nos chamando para um tipo de conduta, para um tipo de estilo de vida, no qual quem manda é o Espírito. Quem manda é o Espírito. E andar é exatamente o que a palavra andar significa: caminhar. Você dá um passo, depois você dá outro. Dá um passo, depois você dá outro. É isso que é caminhar. É uma sequência de passos. Andar no Espírito não é uma coisa que você faz ocasionalmente, de vez em quando. Não é uma coisa assim que você... tem uma promessa de Deus aqui, eu vou testar para ver se funciona. Vou ver se dá certo viver isso aqui. Também não é dar um passo, aí você para por um pouquinho, ou você para por algum tempo, ou então você para por muito tempo. Você continua, deu um passo, dá o outro, dá um passo, dá o outro. Também não é você subir em cima de uma rocha, assim, de uma verdade bíblica, dar aquela paradinha, fazer uma pose, tirar uma selfie. Andar é um passo após o outro. E também não é um evento emocional, uma conferência, porque tem muito crente que vive assim. No dia a dia, a vida dele são muitas derrotas, são muitas frustrações, é muita coisa não dando certo, porque ele está quebrando princípios, ele está semeando na carne. A palavra fala lá em Gálatas, um pouquinho mais na frente aqui, que aquele que semeia, Gálatas 6:8, da sua própria carne, da carne ele vai colher coisa podre, coisa corrompida, corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colhe vida eterna. Então tem muito crente que ele vive uma vida sem ser andando no Espírito, andando na própria carne, e aí ele fica colhendo coisas podres, coisas que fedem, coisas ruins, coisas que não dão certo. Mas de vez em quando ele tem uma experiência emocional com o Espírito, ele vai numa conferência, ele sobe num monte, ele vai até um culto, acontece um evento na vida dele. Mas eu já li em algum lugar, em algum livro, bom dia, que a palavra ela não é para ser um bolo assim que você come de vez em quando, ela é para ser um pão que você come todos os dias. Bom dia. Não, é que hoje é aniversário do Natan e de um evento futuro que vai acontecer daqui a 11 anos, em breve. Então a palavra de Deus não é uma coisa assim especial, olha lá, um bolo. Elaine faz bolo 2 vezes por ano e olhe lá. Eu estou sabendo disso. É aniversário de um evento futuro também no dia 11, daqui a 11 anos. Então a palavra de Deus, viver no Espírito, andar no Espírito, não é uma coisa para acontecer de vez em quando, mas é viver o dia a dia no poder do Espírito. Não é uma coisa, é um passo. Você deu um passo, dá mais um, você vai andando. Andai no Espírito. É ter o Espírito como companheiro diário, em cada pequena ou grande decisão, como pregou o nosso pastor recentemente. Deus participa das pequenas coisas e das grandes coisas. Em cada momento, em cada palavra, em cada pensamento, em cada ação que você toma. É ser guiado. Porque a palavra aqui no contexto mesmo, ele fala no 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, então é ser guiado.
Tem duas formas de você fazer as coisas: por si mesmo ou pelo Espírito, pela fé ou pela carne. Ontem eu ouvi essa frase em algum lugar, acho que foi aonde, hein? Foi na novela do José. Foi na novela do José. Eu achei essa frase fantástica. Não existe outra maneira de se viver a não ser pela fé. Porque tem uma hora lá que ele está conversando com alguém e alguém fala com ele assim: "Não, José, mas você é impressionante. Você não tem ódio dos seus irmãos que te venderam, você não tem ódio do Potifar que te mandou para a prisão, você não guarda rancor das pessoas. A sua fé me impressiona." E ele responde, que eu até anotei aqui, não é, moça? Até falei, opa, vou anotar essa frase. Não existe outra maneira de se viver a não ser pela fé. No caso do nascido de novo é assim. Ou você pode, conforme Gálatas 6:8, semear da sua própria carne e colher coisas podres, coisas que fedem, coisas corrompidas, coisas que não geram vida, coisas que geram morte, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Se eu tivesse que escolher entre obedecer 613 mandamentos ou viver e andar sob a livre supervisão do Espírito, eu prefiro escolher o segundo. Primeiro que você não consegue nem decorar os 613 mandamentos. Eu não sei como é que o judeu ele é muito doido. Porque quando Deus deu a lei, que Moisés desceu com a tábua dos mandamentos, ele falou assim: ó, a lei está aqui. Vocês vão topar? Vocês topam cumprir e obedecer isso? Tudo que o Senhor disser, faremos. Eu consigo. Quando Moisés chegou com os 10 mandamentos, o povo já estava descumprindo o primeiro. Nem inaugurou. O Moisés chegou com as tábuas na mão, eles já estavam descumprindo o primeiro, já estavam tendo outros deuses diante do Senhor. Tanta que a nossa incapacidade de cumprir a lei, né? E pior, se você descumprir um, você descumpriu todos. Está escrito em Tiago 2,10, se não me engano. Então, se eu tiver que escolher entre viver observando 613 mitzvot, mandamentos, ou viver sob a direção soberana e sábia do Espírito Santo, eu prefiro viver sob a direção santa, sábia e soberana do Espírito Santo, porque Ele é que vai estabelecer as prioridades, Ele é que vai me dar o toque e fala assim: fala, abre a boca que eu encho. Não, cala a boca, não fala nada, porque até o tolo é tido por sábio quando se cala, porque tem momento de você ficar calado, tem hora de falar. E se você falar na hora de ficar calado, ou ficar calado na hora de falar, você vai estar pecando, porque a instrução do Espírito é outra. Ele é que vai falar: olha, isso aí que você está pensando, joga fora, pensa nas coisas lá do alto, busca meditar na minha palavra, para de pensar isso, ficar pensando bobeira, ficar pensando coisas catastróficas, o quanto que isso aí pode dar errado. Para de pensar nisso, porque é Ele que comanda, e se Ele comanda, Ele também capacita. E além dele te dar a condução e a ordem, e te capacitar a cumprir isso que Ele está te mandando, porque Filipenses 2,13 fala que é o Senhor que nos dá o querer e o realizar. Então, além dele nos comandar, nos guiar, nos supervisionar, nos guiar, Ele também nos capacita naquilo que Ele nos solicita, ainda com um plus, com um detalhe a mais. Ele ainda neutraliza a oposição da carne, porque no nosso Gálatas 5,16 está falando que andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. O pastor que nos visitou aqui, ele falou: não tem jeito de você ir para Brasília e para o Espírito Santo ao mesmo tempo.
Como é que o pastor pega o carro, liga o carro aqui, vai para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo? Você vai para um lado, você vai para o outro. Você vai para o norte, você vai para o sul. Você anda no espírito, você anda na carne. Não tem como andar nos dois ao mesmo tempo. Porque aqui no verso 17 fala, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, ou nós tomamos decisões pela carne e produzimos morte, ou tomamos decisões pelo Espírito e produzimos vida. O Espírito te fornece o desejo e te fornece o poder. Meio que paralelo a esse assunto, né? Meio que complementando esse assunto, ou tendo a ver com esse assunto, Romanos é uma carta maravilhosa. Romanos é o quinto evangelho. É a praticidade da vida cristã. Exatamente. É o evangelho segundo São Paulo, né? É o evangelho explicado, nos mínimos detalhes. E nos capítulos 6, 7 e 8, que são os meus favoritos, além do 9, 10 e 11, que são mais proféticos, o 5 também é bacana, né? Fala da justificação. Mas o 5, 6, 7, 8, ele tem uma sequência de pensamentos. Ele fala da nossa situação caída, ele fala do desespero de se estar caído, e ele fala da vitória de se estar em Cristo, no capítulo 8. E lá no verso 12, na realidade todo o contexto ele é interessante. Mas eu quero aqui ir mais aqui no 6, 12 e 13. Não reine, portanto, esse portanto, ele tem a ver com 6,6, que diz o seguinte: sabendo isso, Romanos 6,6, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, a epitomia, que te joga para os impulsos concupiscentes. Sabendo isso, é uma verdade, é um fato, para você ficar sabendo dele, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, que aquele que pratica o pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Jesus falou isso lá com os judeus, com a liderança. E esse seja destruído é neutralizado mesmo. Eu falei, Deus arrancou os dentes do Drácula. O cachorro agora ele late, mas não morde. É um cachorro banguelo. A velha natureza para o nascido de novo está banguela. Ele não tem mais o poder inoculador de veneno. A natureza pecaminosa não tem mais o poder de te obrigar a pecar. Se o crente peca, ele peca por opção, por escolha, não por compulsão. Como eu li também algum dia em algum livro, antes eu corria atrás do pecado, mas depois que eu nasço de novo, o pecado é que corre atrás de mim. Tenazmente nos assedia, diz lá em Hebreus. Aí esse 6 prepara, né, por causa do portanto, a gente já ficou sabendo que a nossa velha natureza foi neutralizada, foi destruída. Aí a conclusão vem do 12, de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais, viu? É uma coisa voluntária agora. Você tem que se oferecer. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Esse não deixe o pecado reinar, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está na construção do grego, que é um presente imperativo, mas um negativo. Não reine, não deixe reinar, não deixa o epitume, né? Aqui no caso tá a conjugação é epitumiais. Não deixa o epitumus, os desejos, os impulsos da carne, da velha natureza, da sarx, reinar, mandar em você. Porque reinar no grego aqui é governar como quem é autoridade para mandar. É mandar como rei. Antes de nascer de novo, éramos escravos do pecado.
Mas nós somos libertos disso. Isso faz parte da cristologia. Isso faz parte da soteriologia. A gente estudou isso no IBPG. O mercado de escravos. Jesus é o valente, mais valente que o valente. Vai lá e nos liberta do império das trevas. E o tempo presente na construção do verbo aqui, não reine, fala de uma ação habitual. É algo que acontece todo dia. Você pode observar que a pessoa que não é nascida de novo, ela peca todo dia. Ela peca na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, no janeiro, fevereiro, março. Basta cada dia seu mal. Jesus Cristo falou. Não fica preocupado com o dia de amanhã, não, porque cada dia vai cuidar de si mesmo. Outro dia eu estava meditando sobre isso, eu estava até conversando com meu filho, com quem eu trabalho. Como é a macrotomia, a longanimidade de Deus, porque ele lá do alto do trono dele, ele contemplando 7 bilhões de pessoas, eu não faço ideia de quanta coisa ruim ele deve assistir. Quanta gente está matando tanta gente, quanto estupro, quanta coisa ruim, quanto roubo. A gente vê no noticiário aí, é o cara que fica preso no bueiro porque está roubando fio. É o outro lá, o Gedel, saindo com a malinha cheia de dinheiro. Ele contempla lá de cima, muita gente fazendo muita coisa errada ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que mais chama a atenção, mais entristece o coração de Deus, são as crueldades, né, que o ser humano faz com o outro. Sim. E daí a macrotomia, a longanimidade, porque ele não quer que ninguém se perca, que é o que está dito lá em Pedro. Eu falo, não existe Deus. Vocês ficam essa palhaçada de falar que Jesus está voltando, desde que nossos pais dormiram, que vocês ficam falando isso. Tem 2 minutos que vocês estão falando esse trem aí. Não é porque Deus não existe, ou Deus cancelou o plano dele, ou porque está demorando, é porque ele é bom. É porque ele é longânimo, ele está dando oportunidade. Quanto mais oportunidade ele puder dar, ele vai dar. Então o tempo presente fala de uma ação habitual. O objetivo do pecado em nosso corpo é fazer com que a gente obedeça a ele habitualmente, continuamente. A palavra paixões, para que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões é a mesma palavra que está lá em Gálatas 5,16. E jamais satisfareis as concupiscências. É a palavra epitumos. Só que lá foi traduzido concupiscência, que foi traduzida paixão. Mas no grego significa o desejo, o impulso. Aquilo que o corpo te impulsiona a fazer. Aquela autogratificação egoísta. Você só pensar em si mesmo. A Lulu não conhecia a lei de Gerson. Ontem eu citei a lei de Gerson para ela não sabia, porque ela é nascida em 1974, e essa propaganda do cigarro Vila Rica foi acontecer em 1976. O senhor lembra? Muito. Aí eu fui lá no YouTube e pus a propaganda para passar para ela. Eu falei, é que a gente tem que levar vantagem em tudo. Você não conhece a lei de Gerson também, não? É porque eu achei que você ia falar assim, a lei de Murphy, ou alguma coisa assim, mais coisa da lei de Gerson. Você não conhece a lei de Gerson também, não? Que pessoal sem cultura, né? Pessoal sem cultura. A lei de Gerson, porque teve um jogador da seleção da década de 70, você lembra da Copa de 70? Foi uma Copa e tanto, eu também lembro, eu tinha 9 anos. O Brasil parou. Você saía na rua, você escutava um mosquito voando. Não tinha ninguém na rua. Você lembra, pastor Geraldo, da Copa de 70? Não. Estava todo mundo dentro de casa assistindo a final, Brasil e Itália, que foi um jogaço. Pelé, Tostão, companhia, né? Não foi? Foi a melhor Copa de todas. Essa Copa aí parece que nem vai ter Copa. Falta um mês para a Copa, a gente está nem aí com essa. É só esses meninos de 8 anos, 9 anos, bobão aí, que ficam comprando figurinha desse trem. Igual meu sobrinho fica lá jogando dinheiro fora, rasga. Pega a nota de 2 e rasga, é mais fácil. Fiquei comprando figurinha com cara de homem. Coisa mais idiota. Mas cada um tem o seu, a sua bobeira. E a lei de Gerson acaba que o nome dele ficou associado a uma coisa negativa. A lei de Gerson fala de você passar as pessoas para trás, você querer ter vantagem. O caixa te dá troco errado, você não fala nada.
Você vê uma senhora empurrando dificultosamente um carrinho para chegar no caixa, você corre para passar na frente dela. Se possível, dá uma rasteira para derrubar ela, para ela demorar mais um pouquinho. As pessoas estão assim. O sinal está vermelho, o cara avança para parar no sinal mais ali na frente. Eu sei querer vantagem, eu sei querer se dar bem. Não me importa se isso prejudica o outro. Fala a lei de Gerson. É o Gerson, é a lei de Gerson. É que ele fez uma propaganda de um cigarro e no final da propaganda ele fala assim, é porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Ele tinha uma maneira, toda a conversa dele, toda a frase dele termina no certo, lembra? O Gerson. Foi muito marcante. E ele também era de projeção social. Sim, ele era capitão lá, não sei agora se era o Gerson ou se era o Carlos Alberto, mas ele comandava o ataque da seleção de 70. Ele era uma pessoa. É como o Neymar hoje fazer uma propaganda que pegar mal e vai virar lei de Neymar. Ele era uma pessoa. Oi? Não, é porque essa frase dele sintetizou o espírito brasileiro. O espírito da vantagem, o espírito de se dar bem. Mas houve críticas nesse sentido? Muito. Virou uma polêmica. E falou que sofreu muito. Tornou-se ridículo. Virou um celeuma. Como ele viu, depois nós assistimos uma entrevista, ele processou uns 2 ou 3. Aí sossegaram, uns 2 ou 3 e sossegaram. Ele teve que processar algumas pessoas por causa do vilipêndio. Ele com a roupa da seleção? Não. Mas Ele todo mundo sabia que era da como um cidadão fumante, né? Mas fumar naquela época era moda. Era moda e podia até fazer propaganda. Os carros de Fórmula 1 carregavam o símbolo de cigarro. Eu já vi uma reportagem sobre um homem que estava com câncer morrendo, que ele passou a fumar por causa de uma propaganda de um cigarro, onde o Roberto Carlos cantava. E o Roberto Carlos, por ter uma projeção nacional, um poder de influência muito grande, o irmão talvez lembre dessa propaganda, era uma propaganda assim de uns 8 minutos, onde canta a música Roberto Carlos inteirinho, que fala, eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu, lá lembra dessa propaganda? E no final de uma propaganda super longa, fume cigarro tal. O cara passou a fumar só por causa da propaganda. Uns 30 anos depois estava morrendo de câncer graças ao Roberto Carlos. Que colocou o nome dele e a música dele lá, assinou lá a porcaria da propaganda. Então esse contexto de Romanos 6 fala sobre a gente tomar uma decisão de não deixar o pecado mandar em você. Porque nós não somos mais obrigados a obedecer à velha natureza, porque ela já foi neutralizada, ela já foi morta. Portanto, o que ele está querendo dizer é, pare de permitir que o pecado governe, fazendo uma paráfrase do grego aqui. Portanto, pare de permitir que o pecado governe habitualmente como rei que manda em nossos corpos, fazendo com que obedeçamos habitualmente aos seus desejos e impulsos. Fazendo uma paráfrase de Romanos 6,12. E o 13 ainda completa, e nem ofereçais. Você tanto tem que tomar a decisão de não deixar o pecado mandar em você, como você tem que também tomar a decisão, por isso você tem que andar no Espírito, de não se oferecer para o pecado. Porque a velha natureza não tem mais poder para te fazer obedecê-la, mas também a gente não precisa oferecer os membros para esse pecado. Porque o crente ele precisa saber que antes da salvação ele não tinha poder para resistir ao pecado. Esse é o assunto lá de Romanos 7, do versículo 17 até o 23. Desesperado homem que sou, o bem que eu quero eu não faço. Eu consinto com a minha mente que a lei é boa, mas só que eu não consigo. Ele não tem poder. Mas depois que ele é salvo, a gente foi emancipado. Eu agora não sou obrigado mais a obedecer essa natureza pecaminosa. Ela já está neutralizada, destruída, e eu tenho um poder, o poder do Espírito Santo, disponível para que eu ande nele, eu me encha dele, e a consequência é que jamais eu vou cumprir e obedecer os impulsos
dessa concupiscência, dessa natureza. Então, depois que eu sou salvo, eu já fui emancipado. No caso dele pecar, ele está pecando por livre escolha, não por compulsão, porque o poder do pecado foi quebrado. Agora eu tenho a escolha de dizer sim para o Espírito ou sim para o pecado. Não para o Espírito ou não para o pecado. Você que escolhe. Você que escolhe. Em Gênesis 41:14, agora mudando um pouquinho de assunto, mas preparando para o próximo assunto e complementando esse assunto que a gente acabou de falar, eu gostaria de ler um versículo lá em Gênesis 41:14, que fala o seguinte. Quando eu falei para a Lulu que hoje eu ia pregar sobre o José fez a barba, ela nem entendeu o porquê. Agora ela vai entender. Porque lá em Gênesis 41:14 diz o seguinte: então Faraó mandou chamar a José. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Que bênção de versículo, né? Que promessa maravilhosa. Olha. Faraó mandou chamar José, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse versículo eu estou usando ele para dar introdução a um assunto chamado lei cerimonial. Eu lembro que lá na casa, quando a igreja se reunia na casa do pastor Geraldo, aqui na pracinha, aqui perto, foi por... A Elaine, ela achou que ia ser por uns 4 domingos, eu profetizei que ia ser por uns 40 domingos, e foi. Você lembra, Elaine? Até passou de 40 domingos. Antes da gente conhecer o irmão Amélio, que nos recebeu aqui nesse lugar que agora nos abriga. Né? Foi antes de mudarmos para cá. Então, e lá nós falamos sobre as leis, você lembra, né? Tem a lei moral, a lei cerimonial, os vários tipos de leis que compõem a lei, porque tem a lei com L maiúsculo, que é a lei mosaica. São 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos, eles são constituídos por leis ou por mandamentos de diversos tipos. Mandamentos éticos, mandamentos morais, mandamentos relativos às questões dos sacrifícios, né, que são tipológicos do sacrifício do Cordeiro Maior que é Cristo. E dentro dessas 613 leis tem as leis cerimoniais, que são as leis que regem a conduta do celebrante, que regem a conduta de quem está envolvido com a adoração, com o serviço religioso, o serviço sagrado, com o sacerdócio. São as leis que regem a conduta, o comportamento de quem presta cerimônias. Né? Quando você vê uma cerimônia do Oscar, ou uma conferência de igrejas, a pessoa não chega lá descalça, com essas calças que agora está na moda, que vem uns modas. Você já compra a roupa estragada, né? Já vem com rasgo no joelho, roupa de mendigo. Com a camisa toda abacaiada, Roupa de mendigo. roupa de mendigo. Como diz um chefe que eu tinha, todo malacafento, e eu até gosto dessa palavra, né? Porque quando eu era segurança do EPA, a gente tinha que fazer a barba de 2 em 2 dias. Não podia trabalhar barbudo. Você tinha que ir bem vestidinho, a roupa dela, o Dudu tinha que passar a roupa para mim, todo dia a camisa tinha que estar passada, porque você representa a empresa. Né? Não era igual no exército, o sargento até passa o algodão no rosto do soldado, não, mas de 2 em 2 dias tinha que fazer a sua pele começa até a ficar irritada, de tanto você fazer a barba, dia sim, dia não. Antigamente já era assim também, era todo dia. Lá era de 2 em 2 dias. Então, às vezes, você dá uma distraída, né? Não dá tempo de passar a roupa, você chegava com aquela camisa que você tirou de dentro da garrafa, né? Toda amarrotada, ele já vinha, já te chamava atenção, ele era gordão, né? Por isso que o nome dele era Léo Gordão. Ele vinha assim com a mão em cima da barriga e falou assim: o que você está todo malacafento? Né? Malacafento é mal vestido. Porque quando a gente vai numa festa, quando a gente vai numa cerimônia pública, ou quando a gente vai conhecer um pretendente, né? O rapaz vai encontrar
conhece lá no busão, marca, dá um chaveco, fica se conhecendo e vai encontrar pela primeira vez. Ele vai todo, né? O senhor lembra quando o senhor foi encontrar com a dona Adélia pela primeira vez? Você passa como é que é? Um trim. O senhor lembra do trim? Que era uma meleca que a gente passava no cabelo assim, né? Antes do trim tinha até outra coisa. Gordura de porco? Não, era. Antes do trim tinha outra coisa que meu pai usava. Como é que chama, gente? Brilhantina. Eu conheci. O senhor conheceu também a brilhantina? Eu já usei muito a brilhantina. Mas a Colava não bem. era brilhantina, não. Porque a brilhantina é da década de 50. Mas Só que ela foi ressuscitada na década de 80 por causa do John Travolta. Então, quando voltou a brilhantina, eu usava muito brilhantina. Aí, quando o dinheiro ia diminuindo, aí eu passava para o óleo de mutamba. O óleo de mutamba. Aí, quando acabava o óleo de mutamba, você misturava açúcar com água e passa no cabelo, que ele fica armadinho do mesmo jeito. E o açúcar com água é mais saudável. Com açúcar com água. Carlos, a época do John Travolta era a época daquele negócio que fazia propaganda direto na televisão, o Wave, não é? Wave. E tinha um Wave na fase 1, 2, 3, 4 e 5. Com purpurina ou não. Com purpurina ou não, exatamente. Você lembra da 1080 quando estourou John Travolta, essas coisas? Eu lembro das propagandas. Você é nascido em que ano mesmo? 72. Você tinha 16 anos. eu nunca Você já podia ir na matinê. Mas eu não sabe, o senhor lembra das propagandas. Porque passava aquela novela, Dancing Days, coisa e tal. Mas eu não tinha. Mas quando a gente vai numa cerimônia, Acidez eu não tinha 16, não. Tinha 8. você vai com uma higiene pessoal, com aparência bacana, com a roupa limpa, a barba feita, o cabelo penteado, as mulheres vai tudo maquiada. Por quê? Para causar boa impressão. Porque a ocasião exige. Por causa da dignidade diante de quem você vai se apresentar, que foi o caso do José. Ele estava lá na cadeia, estava todo com a barba mal feita, todo fedendo, todo malacafento. Ele vai se apresentar para Faraó. Ele vai todo rapidamente mandar ele fazer a barba. Se ajeita aí que o Faraó está te chamando. Mais apessoado, né? Você tem que ir bonito, cheiroso. Você não vai do jeito que você sai da cadeia, né? Por causa da dignidade da pessoa diante de quem você vai se apresentar. E se é assim nas questões humanas, mais ainda é com relação a Deus. Mais ainda é com relação a Deus. Por isso que até existe aquele ditado que é a roupa de ver Deus. A roupa que você usar no domingo, né? Antigamente, hoje em dia o povo vai de camiseta. Hoje em dia tá avacaiou. Hoje em dia avacaiou. Mas antigamente a coisa era mais séria. Ainda existe aqueles que são. O pastor Geraldo usa uma gravata, o irmão sempre está com um paletozinho e tal, né? Eu procuro não vir muito dos avacaiados também, porque a obrigação de usar gravata é só do pastor, né? Segundo a tradição. Se o pastor vier sem gravata, ele está pecando. E todos nós aqui já estudamos o tabernáculo. Todo mundo já estudou o tabernáculo. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, a gente sabe que tinha o altar do holocausto, que fala do sacrifício de Cristo, tem a bacia de bronze. A bacia de bronze ficava diante da tenda do santuário. Lá dentro você tinha a mesa dos pães, à direita, o candelabro com azeite à esquerda, e mais ao fundo, diante do véu do Santo dos Santos, o altar do incenso. Isso tudo é figura, é tipológico. O livro de Hebreus fala sobre isso. Então, antes que o sacerdote pudesse mexer nos pães, mexer no óleo do candelabro, ou colocar incenso lá para queimar, ele tinha que lavar a mão na bacia de bronze. Ou seja, o sacerdote lavava as mãos nas águas da bacia de bronze, que ficava diante da cabana do santuário. Sim, também, a palavra, o espelho. Antes de entrar para tocar os pães, que é ler a palavra, é tipo figura de ler a palavra. Antes de acender o azeite do candelabro, que é pedir iluminação e meditar na palavra. E antes de lançar incenso nas brasas do altar, que é símbolo da oração. Então, antes dele mexer com pão, com azeite e com incenso, ele tinha que lavar a mão. Antes que nós decidamos ler a palavra, meditar na palavra e pedir iluminação, orar,
é bom a gente lavar a mão. Ou até mais ainda antes de entrar na presença de Deus, que além do véu lá dentro do Santo dos Santos. E isso concorda com as palavras lá de Jesus Cristo. Em aplicação, perdão, Em aplicação. nós nos limpamos confessando os nossos pecados. É 1 João 9. Nós vamos chegar aí. O final das contas é 1 João 1,9. Né? E com esse ensino do tabernáculo, concorda as palavras de Jesus Cristo. É aí que nós vamos chegar, viu, pastor? Que está lá em João 13, de 3 a 10. Aonde ele, depois da ceia, ele pega a toalha e vai lavar os pés dos apóstolos. E o Pedro fala, não, Senhor, de maneira geral, não, mas se você não fizer isso, você não tem parte comigo, então me lava também todo, não precisa não. Aí no verso 10 ele diz o seguinte, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais ele já está limpo. Quem já se banhou, isso concorda lá com o Tito 3,15, está falando de salvação. Quem já está salvo, não precisa tomar outro banho, que a salvação é uma vez por todas. Você não é salvo 3 vezes ao longo da sua vida. Você é salvo em um momento marcante na sua vida. É o dia 14 de novembro de 1981. Pronto. Naquele dia lá o Senhor me deu a salvação. Eu nasci de novo. O Carlos, qual que você leu agora foi João o quê? João 13, de 3 a 10a. Mas eu estou destacando aqui só o 10. Tá. João 13, 10. Quem já se banhou, ou seja, quem já está salvo, porque Tito 3,5 fala sobre o lavar regenerador da palavra, né? É a salvação. Quem já se banhou, quem está salvo, não necessita de ser salvo de novo. Ele só precisa lavar o pé. Esse lavar o pé, conforme o spoiler que o pastor Geraldo deu ali, antecipando a conclusão do estudo de hoje, é 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados. É a confissão diária dos nossos pecados por causa do contato que nós temos com o mundo, o pé. Nós estamos estudando andar no Espírito. Ou você anda no Espírito, ou você anda nesse planeta aqui, que pertence a Satanás, por enquanto. É o contato com o mundo, é o pecado que você vai, é as coisas que vão te acontecendo no dia a dia. E isso vai te sujando. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de lei cerimonial. É você se ajeitar. Eu vou entrar na presença de Deus, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar. Se o Espírito Santo te traz alguma coisa à mente, confessa. Literalmente, vamos lavar. Penteia seu cabelo. Vamos lavar os pés antes da posição. Sim, claro. Porque os pés, como você falou, que está em contato com o mundo. Então, Exatamente. nós somos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nós lavamos os pés através da confissão. Confissão dos nossos pecados que o Espírito Santo nos traz à mente. Se for para confessar todos, você nem vai ter tempo mais de orar. Né? Se for para confessar todos os pecados, mas o Espírito Santo tem prioridades. Por isso que eu falei, eu prefiro andar sob a condução do Espírito Santo do que ficar obedecendo 613 mandamentos. Se você for ficar lendo os 613, você vai ver que pelo menos uns 611 você já descumpriu. Não, você nem sabe. Você nem conhece. Então lavar o pé e a mão faz parte das leis cerimoniais, por causa da santidade e da dignidade do Senhor a quem servimos e diante de quem nós nos apresentamos. E por que ela é necessária? Exatamente por causa dessa questão da honra e da santidade de Deus, e também por causa do testemunho público que nós damos tanto para o mundo visível como para o mundo invisível, que são os anjos que nos assistem, que estão aprendendo conosco, e as potestades e os poderes das trevas que nos acusam. Quando você vai ler em Zacarias 3, versículos de 1 a 5, que o pastor Geraldo já pregou 7.889 vezes também, fala do Josué, o sumo sacerdote, que ele esqueceu de cumprir a lei cerimonial e chegou diante do faraó sem barbear. Ele chegou diante do santuário com a veste suja. Lembra da passagem? Aí Satanás aproveitou e falou, não, mas a roupa dele está suja, ele não pode ser sacerdote. Aí o que o anjo do Senhor que estava presente, que é Jesus Cristo para encarnar, falou, tira, eu perdoo as iniquidades dele, tira essa roupa suja e põe uma nova. Trajes finos. Oi.
interessante que Jesus não simplesmente falou, não, eu aceito o jeito que está ali, ele pediu para trocar, né? Sim. Ele que nos veste com vestes resplandecentes de linho fino e puro. Aí cai aquela teoria, não, Deus me aceita. Os nossos trapos de imundícia, como diz Isaías, são trocados por vestes de linho. Linho é justiça imputada, né? Tem um estudo sobre vestes na Bíblia. Então o anjo do Senhor perdoa os pecados de Josué, o sumo sacerdote. Não é aquele Josué lá, herdeiro de Moisés. Isso aqui já é depois da volta do cativeiro. E põe trajes finos nele. Então, uma das questões de nós obedecermos às leis cerimoniais, não as leis cerimoniais, mas os seus princípios, é por causa da acusação das trevas, que vai ficar apontando alguma indignidade no nosso serviço. É por isso que 1 João, eu conheço esse versículo há 37 anos, vai fazer agora em novembro, eu nunca tinha entendido essa parte, foi ontem estudando que eu entendi. Porque 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Tem até, você lembra, há bons tempos, quando a gente cantava a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você já cantou essa? Os pecados. E agora é onde eu quero chegar. E nos purificar de toda injustiça. O que é nos purificar de toda injustiça? É nos livrar dessas acusações injustas. Porque aquele que é justo e justificador daquele que crê já me justificou. Isso é a minha posição. Mas na minha condição diária eu sujo o pé. E se eu não pratico os princípios das leis cerimoniais de lavar o pé e a minha mão antes de apresentar diante de Deus, eu corro o risco de ser acusado injustamente. Porque o tição tirado do fogo, como diz lá em Zacarias 13, 1 a 5, vai ficar me acusando. Opa, a roupa dele está suja. Tem uma mancha de mostarda ali na gravata. Não é? Aí eu confesso o meu pecado, aquilo que o Espírito Santo me traz à mente, mas agora eu quero ver o inimigo me acusar. Eu já estou limpo pelo sangue de Jesus, já tomei banho. Acabei de lavar minha mão e meu pé, agora que ele vai me acusar de quê? Eu posso prestar o meu serviço, porque eu cumpri os princípios da lei cerimonial. E o que isso tudo tem a ver com Gálatas 5,16? Para concluir. Porque isso te mostra, ele te auxilia a entender como é andar no Espírito, como diz o meu velho xará, é Hamilton ou é Augusto? Né? Na prática. Na prática, tem um irmão, eu não sei se o irmão, hoje eu cismei de te chamar de pastor, porque o irmão está bonitinho, com essa roupa marrom, né? E toda hora eu vou te chamar de pastor. Não deixa de ser um pastor, porque todos nós conduzimos alguém em algum momento das nossas vidas, né? Nem que a sua única ovelha seja a dona Adélia, mas você é pastor. Porque cada marido é um pastor. Da sua esposa, dos seus filhos. Que o nosso texto é Gálatas 5,16. Andai no Espírito. É um imperativo. Mas como que é esse andar no Espírito na prática? A lei cerimonial e seus princípios é o começo de tudo. É o estar limpo para o serviço de Deus. É o estar limpo para andar no Espírito. Tudo começa, agora que eu ia citar o 1 João 9, eu pastor Geraldo. Tudo começa com 1 João 9. Andar no Espírito, na prática, começa com uma oração cerimonial. Antes de eu falar assim, Espírito Santo me enche, porque eu quero andar sob a sua direção, o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas orações, de acordo com Romanos 8, 26 e 27, eu vai falar, não, tudo bem, mas antes nós temos que acertar uns negocinhos aqui. Você sabe aquela mentira que você acabou de contar ali? Você sabe aquela palavra dura que você falou com a sua esposa? Você sabe aquele pensamento que você teve, que você viu o cara se lascando, já tem que se lascar mesmo que é atleticano? Eu não gostei disso não. Vamos acertar? Vamos consertar? Ontem na novela José também teve um momento bonito, em que o José e o seu filho Rubem e o Simeão, eles fizeram um concerto.
O Jacó, né? Falei José talvez. O Jacó, ele cobrou coisas do Simeão, o Simeão cobrou coisas do seu pai, e aí os dois, na realidade, depois de uma conversa, viu que todos os dois tinham uma coisa para pedir perdão um para o outro. E antes de você poder ter a oportunidade de ser cheio, nós vamos falar sobre isso semana que vem. A diferença de ser cheio e de andar no Espírito. Na realidade, uma coisa completa a outra. Mas antes que nós possamos pedir ao Senhor para sermos cheios do Espírito, para que possamos andar no Espírito, nós temos que começar com uma oração cerimonial. É confessar, pedir perdão, agradecer pelo perdão, por aquilo que o Senhor, o Espírito, nos trouxe à mente. Pequenas atitudes carnais, preconceitos, ideias erradas, ações, pensamentos, palavras que você falou, não falou, que não concorda com a palavra de Deus e nem com a vocação que você foi chamado. Ou seja, é aquilo que o Espírito Santo te traz na mente. Aí você, para se livrar da injustiça da acusação, né, porque, como é que eu escrevi aqui, mas não falei, mas agora eu vou falar, porque a confissão tira espaço das acusações injustas. Você faz a sua oração que o Espírito Santo te pediu, você, além de já ter tomado banho e ser salvo, você fica com a sua mãozinha, o seu pezinho limpo, aí você pode andar no Espírito. Aí a sua vida vai frutificar para a vida e não para coisas corrompidas. Amém? Na semana que vem a gente prossegue o nosso